E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, tá começando mais um episódio do Cami Sem Roteiro Podcast. Aqui é um espaço onde as vozes da minha cabeça se transformam ou se materializam em áudio. Eu sou a Camila e você vai ficar com mais um episódio neste momento. Como vocês estão, meus amores? Eu espero que a semana de vocês esteja boa e que vocês estejam bem no trabalho, na vida de vocês. Espero que tudo esteja ocorrendo da melhor forma possível, tá? Desde já eu quero pedir desculpas se algum barulho externo acabar aí atravessando a gravação desse episódio. Eu estou testando um braço articulado, uma gambiarra para vocês me escutarem um pouco melhor. Então, a cada momento do podcast, conforme as semanas vão se passando, eu vou investindo um pouco mais. Vou também tentando entender quais são os equipamentos necessários para uma gravação de qualidade. Então, peço desculpas se algum barulho externo atrapalhar a gravação ou acabar vazando por aqui. Vou dar o meu melhor para que isso não aconteça, tá? O tema de hoje ele está muito relacionado ao que eu vivi nesse feriadão. O que aconteceu comigo abriu espaço na minha mente para eu falar sobre isso e também para eu trazer, de repente, alguns dados que façam sentido para a gente poder conversar, entre outras coisas. Como aqui é sem roteiro, eu vou diretamente falar sobre a minha própria experiência em relação a isso. Algumas experiências também, vocês sabem que eu adoro trazer casos de pessoas que eu conheço. E também gosto muito de aprender comigo mesma a respeito daquilo que está me incomodando, né? Então, nada mais justo do que me abrir com vocês e abrir espaço para uma conversa que pode ser benéfica para outras pessoas que também passam por isso. É um assunto que eu acredito que já tenha aí acometido, assim, vamos ser bem, a maioria das pessoas, tá? Do nosso cotidiano, principalmente pessoas que utilizam as redes sociais. O tema da semana é: a comparação rouba a sua paz? Recentemente, eu rolei o meu feed até o final. Tava assim, só passando tempo mesmo ali no Instagram, né? Fazendo aquele momento ali de relaxar, de olhar as redes sociais, saber o que está acontecendo no mundo, como todo mundo faz. E isso era uma quinta-feira, era uma véspera aí de feriado, né? Do dia primeiro, do Dia do Trabalhador. E aí, numa oportunidade de repente chamar algum amigo, alguma amiga, igual eu falei para vocês no episódio anterior sobre a solidão, rolei ali a parte das mensagens, né, do direct do Instagram, para ver algumas pessoas que eu já tinha conversado há muito tempo, de repente se eu podia chamar para conversar ou chamar para fazer alguma coisa. E aí eu acabei achando o Instagram de um amigo muito querido que a gente acabou perdendo contato porque a rotina, a correria e acho que até mesmo sendo bem sincera, a vida social um do outro, ela já não é mais tão compatível. Isso do meu lado, eu não sei como que é do lado dele, mas para mim foi dessa forma que eu me senti. Então eu não acompanho mais, não sei mais como ele tá, mas gosto muito dele e tenho muito carinho. E aí eu entrei na nossa conversa para de repente saber como tá e como uma boa e velha pessoa que utiliza as redes sociais, eu entrei no perfil dele para o quê? Para stalkear o perfil do Divo. O Divo, assim que abre o Instagram, já é aberto o Instagram dele, né? De antemão já aviso que ele é uma pessoa extremamente inteligentíssima, babadeiríssimo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, gente, em 2021, em plena pandemia. A gente trabalhava com atendimento ao cliente da empresa PagSeguro, mas era um produto, né? Quem é de call center, quem já foi de call center ou quem é de atendimento ao cliente, sabe que muitas empresas de call center, elas compram, né? Elas fazem aí a parceria com empresas próprias para poder prestar o atendimento, então elas contratam uma mão de obra bem mais barata e terceirizam assim o atendimento próprio dessa empresa. Então a gente se conheceu na época do PagSeguro, na Zona Oeste, em Carapicuíba. A empresa é a empresa CSU Card System, muitas pessoas conhecem essa empresa e ela fica em Barueri, ali em frente à estação Antônio João.
Por que que eu estou contextualizando toda essa situação? Porque vai fazer muito sentido depois que eu trouxer essa história para vocês, tá? Em 2021, João, estudante aí, universitário, ele já estava trabalhando há um tempo para poder pagar o aluguel. Ele tem uma história muito bonita de vida. A mãe dele, infelizmente, veio a falecer de câncer e ele seguiu com a faculdade, ele não desistiu da faculdade. Então, ele se desdobrava entre trabalhos, estudos, né, a faculdade, os trabalhos da faculdade e também aí a vida social dele. Então, ele fazia um verdadeiro malabarismo que todos nós já sabemos como funciona, né? Então eu conheci o João nessa época, tive o grande prazer de treinar ele para ele entrar no setor de atendimento ali em redes sociais, né, da empresa PagSeguro. E a gente começou a desenvolver uma ótima relação e nos tornamos grandes amigos. Amigos de papo de um sair com o outro, ser confidente um do outro, a gente celebrar as nossas conquistas. E ele sempre muito dedicado, muito esforçado com tudo que ele fazia. E isso me dava um gás, assim, eu admirava muito. E admiro ainda muito o trabalho dele, a forma como ele vive e também os princípios dele como pessoa. Eu lembro que alguns anos pra frente, depois que ele saiu aí, né, ele se formou, ele passou na OAB, a gente até foi comemorar, inclusive ele até deu PT na boate bofetada aqui do centro, na Gomite Peixoto. A gente foi sair para comemorar e assim, a gente comemorou e ele deu PT, mas assim, foi uma comemoração em grande escala. Foi muito bonito, assim, foi muito legal. E foi engraçado também, tá, amigo, de ver você dando PT ali, mas tudo bem, faz parte. Anos se passaram, e papo de anos se passaram, 5 anos se passaram, e eu não acompanhei mais aí o Instagram dele, não tive mais a oportunidade de conversar com ele. Confesso que fui fazendo até mesmo uma limpeza de algumas pessoas que não faziam mais parte. Eu acho que o afastamento, gente, ele é natural. Não significa que eu não goste da pessoa dele, mas eu acredito que o afastamento seja natural e aí a gente já não fazia mais parte um da vida do outro e tá tudo bem. A gente tem que começar a normalizar esse tipo de situação, isso pode acontecer. Então eu não acompanhei mais a vida dele, não seguia mais ele, não sabia mais o que estava acontecendo. E aí, stalkeando, voltando para essa semana que passou no feriadão, stalkeando o perfil dele, acessando esse perfil, eu vi que a vida dele mudou completamente. Ele tem a mesma idade que eu, se não a mesma, se ele não tiver 30, ele estar para fazer 30, ou ele já fez. Já fez, mais ou menos isso, a gente tem mais ou menos a mesma idade. E eu vi que a vida dele mudou completamente, porque ele conseguiu atingir todos ou quase todos os sonhos dele, conforme a gente conversava quando a gente era mais próximo. Ele se formou em direito, ele conseguiu um emprego em uma empresa assim extraordinária, no escritório de direito maravilhoso, super renomado aqui em São Paulo. E eu vi na época que ele foi se desenvolvendo, então ele entrou como estagiário, depois ele passou aí para júnior, para assistente, para júnior, e agora ele está numa posição de coordenador. E o Instagram dele é recheado de fotos de fotos de viagens nacionais e principalmente internacionais. Então a gente consegue ver que a questão do trabalho, da realização ali da faculdade e também do sonho dele de conseguir trabalhar com o que ele se formou. Vi que ele está pós-graduando aí no direito do consumidor, né, dentro dessa área do direito do consumidor, e vi que ele tá se saindo muito bem, que ele foi para Dublin, que ele foi para Buenos Aires, que ele foi para o Chile, para Paris, que ele foi para vários lugares. Eu fiquei com um misto de sensação de alegria, mas ao mesmo tempo eu comecei a me comparar, porque eu pensei, se eu tivesse continuado a minha faculdade em 2021, na época que eu estudava também, e na época que eu conheci o João, eu estaria formada muito antes do que hoje, em 2026. Provavelmente já estaria finalizando uma pós-graduação, ou já teria finalizado também uma pós-graduação, e poderia viver essas mesmas coisas pelas quais a gente conversava. E aí,
eu comecei a ter uma crise de ansiedade, uma crise existencial muito forte. Eu fui tomada por uma crise que há muito tempo, gente, eu juro pra vocês, eu não tinha. Existem vários tipos de crise de ansiedade. Quem é ansioso sabe que a gente tem crises e cada crise tem um nível. Vai depender muito do gatilho, ou melhor dizendo, do pensamento que me levou a sentir isso. E naquele momento, eu fiquei me sentindo mal por me comparar, fiquei me sentindo mal por olhar para aquilo e sentir uma alegria, mas ao mesmo tempo sentir uma tristeza, porque automaticamente é como se eu estivesse olhando para um espelho, sabe? E a minha crise, ela me tomou conta de mim porque nesse mesmo dia, dia 30 de abril, aí por volta das 18 e pouco da tarde, não tem como esquecer, eu fiquei extremamente ansiosa e eu fiquei chateada comigo, me cobrando e me culpando, tá? Me culpando. Então os meus pensamentos eles começaram a ficar acelerados, eu comecei a me culpar mesmo. Comecei a colocar uma pressão desnecessária na minha vida. Foi horrível, gente, de verdade. Eu quero desabafar aqui com vocês. A crise foi tão forte que eu comecei a voltar lá pro passado, na época que eu era religiosa e que na época que eu exercia essa religião, era-se dito que era muito perigoso fazer uma graduação, o ambiente universitário era um ambiente extremamente tóxico, era um ambiente mundano, que facilmente uma pessoa cristã dentro daquela religião poderia ser desencaminhada. E por muito tempo eu acreditei nisso e me abstive de qualquer sonho universitário ou de qualquer plano B que poderia assegurar o meu futuro financeiro, sabe? Ou até mesmo o futuro financeiro da minha mãe, enquanto uma pessoa idosa hoje. E aí eu comecei a pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Poxa, se minha mãe falecer, eu não tenho como bancar um velório, eu não tenho como me unir com os meus irmãos pra gente pagar um velório digno pra minha mãe. Eu comecei a entrar numas piras tão grande que foi extremamente prejudicial pra mim. Foi horrível mesmo. Eu fiquei muito mal e eu comecei a coringar mesmo, sabe? Eu fiquei péssima, gente. E isso me trouxe para uma crise em que a síndrome de monstro ela tomou conta de mim e eu me perdi nos meus pensamentos. Meu coração começou a doer, eu comecei a questionar tudo na minha vida, comecei a questionar se eu era uma boa filha, se eu era uma boa namorada, se eu era uma boa amiga, se eu era uma boa pessoa perante as pessoas da sociedade que convivem comigo. E isso é tão forte dentro de mim que foi uma pedrada, assim. Foi como se alguém tivesse colocado uma pedra bem pesada no meu peito e ao mesmo tempo tivesse sentado em cima dessa pedra. E aí eu tive uma crise muito, muito forte. Eu precisei ligar para um amigo, que ele faz parte da minha rede de apoio. E aí ele teve que conversar comigo por alguns minutos no telefone para eu poder me acalmar, tá? Então, é muito complicado a gente se colocar nesse papel de comparação, falando das redes sociais, porque as redes sociais, gente, elas são um espelho bem supérfluo da vida das pessoas, tá? Não tem como a gente saber se realmente é aquilo que a pessoa está vivendo. Até porque muitas pessoas também induz as suas redes sociais a mostrar aquilo que não é verdade. E as redes sociais, elas já estão mais condicionadas a mostrar só o bom, né? Eu vi até um Reels de uma de uma influencer que eu adoro, a Bielo, que ela postou assim: ai, você só posta foto, Reels, viajando, só comendo comida gostosa. E ela fala: ué, tu quer que eu poste o quê? Que eu poste tendo crise de ansiedade? Tu quer que eu poste eu na UPA, tomando diazepam? Tu quer que eu poste eu na terapia, falando que eu me detesto? Então, realmente, as redes sociais, elas são condicionadas para que a vida da pessoa que está postando ali seja mostrada como perfeita. Ninguém quer ver ninguém chorando, ninguém quer ver ninguém passando fome, sabe? Embora as redes sociais também tenham um lado bem obscuro, né?
Então, conversando com esse amigo, eu comecei a entender, comecei a me escutar e comecei a questionar esses sentimentos. Teve uma psicóloga que me ajudou há uns anos atrás. Ela foi extremamente essencial na construção da Camila enquanto em processo de crescimento emocional hoje. E ela me deixou um exercício que mudou a minha vida. Toda vez que você estiver em crise e você estiver tendo pensamentos ruins sobre você mesma ou sobre você mesmo, tenta questionar esses pensamentos. Por exemplo, um dos pensamentos que veio na minha mente, assim, que foi extremamente avassalador para mim foi: você é uma fracassada. Você não é uma pessoa digna de ser feliz. Porque as suas escolhas do passado, elas te colocaram no lugar onde você está hoje. Então, tudo que você está vivendo é porque você merece. Seja bom ou ruim. Só que aí eu levei mais pro lado ruim. Um dos pensamentos foram esse. E aí, depois que eu conversei com esse meu amigo por telefone, ele falou assim: amiga, mas tá, beleza. Você olhou lá a vida dele, viu que ele foi pra Dublin, pra Paris, lá, 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 lá. Mas, amiga, você não sabe se ele tá feliz com isso. Ele pode ter tido certa medida de felicidade, mas e pode também estar super feliz, super bem. Não é que a gente esteja questionando a motivação da pessoa sobre aquilo que ela posta, mas é sobre o que aquilo causa na gente, entendeu? Então, ao invés de você questionar o post ou aquilo que você está vendo da vida da pessoa, traz para você. E foi isso que eu fiz. Eu trouxe para mim e aí eu comecei a me questionar. Tá, mas por que eu fiquei triste ao ver que ele tá com uma condição de vida melhor que a minha? Ah, tá, porque eu fiz algumas escolhas que foram escolhas necessárias para minha vida naquela época, a qual não me permitiram estudar, porque eu vivi um contexto de vida diferente do que eu vivo hoje, uma ideologia religiosa que acabou sobrepondo os meus pensamentos enquanto uma pessoa jovem. Eu, por ser jovem, muito, muito jovem, ter adentrado na religião, foi aí talvez uma oportunidade de falta de amadurecimento emocional, então foi o que me fez tomar essas decisões. Talvez também de não ter tido um apoio tão forte da minha família para poder seguir com os estudos. Então eu fui procurando aí e ticando alguns motivos. Conforme eu fui questionando, eu fui encontrando algumas respostas e algumas possíveis respostas de causa e efeito. E aí aos poucos eu fui me acalmando e esses pensamentos misturados, esses pensamentos avassaladores, eles foram diminuindo. Demorei para ficar bem. Minha namorada até veio aqui pra casa. Ela já perguntou: e aí, o que tá rolando? Eu falei pra ela o de sempre. Ela falou: tô indo. Ela chegou aqui e consegui contar um pouco mais sobre o que aconteceu. E aí também aliviou bastante. Então eu decidi gravar esse episódio pra mostrar que é real. A gente se compara e a gente tem que tomar muito cuidado com as redes sociais, sabe? O uso e a comparação nas redes sociais, eles têm alcance devastador. Eles têm um alcance, né, as redes sociais têm um alcance ampliado e maximizado 1 milhão de vezes mais. Por exemplo, eu acabei fazendo aqui uma pesquisa numa matéria na revista Veja Abril e me trouxe aí alguns dados que eu fiquei assustada, porque na tentativa de tentar compreender se eu faço parte dessa estimativa ou se muitas pessoas passam por isso, eu sei que muitas pessoas vivem isso, acaba acontecendo. Mas o que eu quero fazer é o seguinte: trazer para vocês o porquê e o que me ajudou a não me comparar tanto, sabe? Como que eu consegui construir isso? Então, esse método, né, além da auto-reafirmação e também do processo de questionamento pessoal, o fato também de eu ter buscado ajuda no momento em que essa dor ela veio em mim e no momento em que essa questão da comparação se unificou a um outro pequeno gatilho da minha vida, que para mim, o pior dia do mês, por incrível que pareça, é o dia do meu pagamento. Depois eu vou contar para vocês um pouco mais à frente, tá? Para vocês entenderem
o motivo também dessa gravação desse episódio. Mas voltando um pouco sobre os índices ali, sobre o uso da comparação das redes sociais, eu estava olhando e fiz algumas pesquisas para tentar entender, né, o porquê e por que isso atinge tantas pessoas, né? E aí, nessa pesquisa, vem falando que o alcance global é de 60,8%, perdão, 63,8% da população do mundo está nas redes sociais. Isso, gente, é um número que dá mais de 5 bilhões de pessoas utilizando as redes sociais no mundo. Em 2025, 5,66 bilhões de usuários foram considerados ativos e registrados nas redes sociais, representando aí 2/3 da população mundial. E aproximadamente 8 novas inscrições, olha isso, gente, 8 novas inscrições por segundo acontecem nas plataformas digitais. Então, não foi só eu que passei por isso. Eu acredito que o fato de eu estar trazendo isso aqui pode ser que te ajude a entender o quanto as redes sociais elas são capazes de mudar o pensamento, as intenções, as motivações de uma pessoa, numa fração de segundos. Se 8 novas pessoas se inscrevem, se aproximadamente 8 novas inscrições acontecem por segundo nas plataformas digitais, vocês não imaginam quantas pessoas por segundo já não são afetadas pelo índice ou pelo efeito cascata da comparação? É surreal isso. Isso é prejudicial para a nossa saúde. E vale a pena também a gente se atentar a esses dados para a gente procurar ferramentas ou até mesmo saídas para se proteger. E aí eu também entendi isso e comecei a procurar ferramentas, tá? Então, eu entendi que isso era muito importante para mim. Então, eu comecei a ver que realmente o impacto da comparação ele foi muito absurdo, né? Primeira coisa que eu identifiquei, o excesso do tempo online, né, a forma como eu acesso o tempo de uso nas redes sociais, trouxe uma exposição muito pesada para minha mente. A comparação social ela também foi intensificada ali devido a alguns algoritmos, né? Então, os conteúdos eles são pensados ali pelo algoritmo, conforme você vai curtindo, até verbalizando, né? Teu celular escuta ali, faz junção, linka ali com pesquisas que você faz ali nas páginas de pesquisa, ou até mesmo linka informações de outras redes sociais, sites de compras. Então, tudo que você tá acessando no seu celular, esses sistemas integrados, eles conseguem se comunicar e fazer com que essa comparação possa ser mais impactante devido ao conteúdo que você acessa. E eu percebi que estava correndo comigo, estava acontecendo comigo. Eu vi muita coisa de viagem, muitas coisas que eu mesma gostaria de fazer, e eu comecei a identificar esses padrões. Outra coisa também que o que contribui ali para o impacto da comparação, né, dos sentimentos de inadequação, ansiedade, baixa estima, principalmente dentro dos jovens, é quando a gente olha para esses grandes influencers ou até para pessoas conhecidas e a gente faz um over sobre aquela publicação ou aqueles posts específicos diretamente com a nossa vida de uma forma muito irreal. Tá, beleza. A pessoa teve a oportunidade de fazer uma viagem para o exterior e você não tem condições financeiras nem para descer para Praia Grande. Tá, gente, que é a minha situação atualmente, tá? Não vou mentir para vocês. Então, quando a gente começa a fazer esse tipo de olhar muito seco, vou falar assim, para aquilo que a gente está vendo, e a gente começa a trazer como um rebote pra gente, caramba, olha, ele tá viajando, tal. Ai, mas caramba, a gente começou a trabalhar juntos, estudou juntos, a gente tem a mesma idade e eu ainda não consegui fazer uma viagem. Então, tenta fazer um efeito rebote. Olha para aquilo de forma breve, fala assim, que legal, ele conquistou o sonho dele e um dia eu vou conquistar o meu também. E se for necessário, sai da publicação, sai do perfil.
Desliga teu celular, sai um pouco da rede social em questão. Começa a fazer coisas que te ajudem a alimentar os seus sonhos. Foi isso que eu fiz, sabe? Fiquei pensando, tá, beleza. Hoje ele tá numa situação que ele conseguiu fazer a transição de carreira dele, ele tá ganhando um pouco melhor, porque eu lembro que era muito sofrida a situação dele. Ele hoje conseguiu atingir esse degrau e chegar ao patamar que ele gostaria, tá, ou pelo menos foi o que pareceu nas publicações, tá? Pode ser que não. Mas um dia eu também posso atingir esses objetivos, então eu já tô fazendo por onde. Eu lembro que quando eu vi a publicação e eu comecei a ter a crise, todos esses sentimentos que eu falei pra vocês começaram a aparecer, eu comecei a questionar até a questão do meu projeto do podcast, vocês acreditam? Isso foi tão grave que eu comecei a olhar para as minhas postagens, para os meus conteúdos, principalmente dos conteúdos do podcast, e eu fiquei envergonhada. Eu senti vergonha dos meus conteúdos. Eu comecei a achar que era uma palhaçada o que eu tô fazendo aqui. Que isso daqui que eu tô fazendo não vale de nada. Olha que ponto chegou. Então esse senso de comparação, ele foi tão forte que ele acabou me trazendo para um lugar muito ruim. Então, para que a gente vai fazer com que esse tempo de uso das redes sociais aumente a nossa ansiedade e aumente a nossa comparação? Ai, Camila, então quer dizer que você não pode ver ninguém, nenhum dos seus amigos, nenhum influencer viajando que tem a sua idade, que, sei lá, que fez parte do seu convívio social, que você já vai ficar mal? Não, não é sobre isso, mas em momentos em que eu sei que eu já estou um pouco gatilhada sobre isso, evitar ir por esses caminhos, sabe? Por exemplo, eu falei pra vocês que o pior dia pra mim do mês é dia 30. Por quê? Dia 30, de forma muito contrariada, é o pior dia porque é o dia do meu pagamento. Vocês vão falar assim, essa menina é louca. O dia do pagamento, o dia do pagode, é o melhor dia da vida do trabalhador. Porque você vai receber seu dinheirinho ali suado do mês, quem recebe uma vez por mês como eu, e você vai pagar suas contas, seu aluguel, você vai investir, você vai guardar dinheiro, enfim, você vai fazer o que dá pra fazer ali. Só que pra mim, na situação que eu vivo hoje, morando em São Paulo, sendo uma pessoa sozinha, pagando faculdade e não tendo ajuda de ninguém, é muito difícil eu conseguir gerenciar o meu pagamento dentro da realidade que eu me encontro hoje. E é frustrante muitas vezes eu não conseguir ter verba para coisas mínimas e simples, sabe? É o famoso vender o almoço para comprar janta. E isso me gatilha por muito tempo mesmo. Eu tenho que tratar e levar urgentemente para a terapia este tema em específico. Porque eu me culpo muito, eu fico muito envergonhada e acaba gerando uma ansiedade. E aí, pra que nesse justíssimo dia eu fui entrar, stalkear o Instagram do Divo pleníssimo em Dublin? Então, pra mim foi uma bomba, assim. Foi pedir pra ficar ansiosa mesmo, né? Então hoje eu já sei que quando eu tiver num momento em que eu sei que eu já vou ficar um pouco ressentida, abalada por estar vivendo isso, eu não vou me condicionar a me comparar ou acessar determinados perfis ou ver determinados conteúdos que vão aumentar ou potencializar o meu sentimento de comparação. Eu sei que isso vai acabar me trazendo ansiedade e eu vou ficar muito mal. Segundo ponto que eu tirei como, assim, ajuda. Sempre que você se comparar, porque você está ali acessando as redes sociais, ou porque você viu um post de algum amigo, ou de algum influencer que você admira muito, ou de alguma pessoa que está conquistando um sonho que você tem essa vontade de conquistar, mas hoje você não pode, e você tiver uma crise de ansiedade, ou ficar muito triste, tenta procurar uma pessoa de confiança, do seu círculo de amizade ou familiar, uma pessoa que seja da sua rede de apoio para conversar sobre isso, porque quando você traz isso para uma pessoa secundária, geralmente quando a gente está em crise, a gente não consegue ter uma visão muito, não vou falar digna, porque pode ser uma palavra meio estranha para usar nesse sentido,
Mas quando a gente está em crise de ansiedade, a gente meio que fica cego, né? A gente não consegue ter uma visão verdadeira daquilo que a gente está sentindo. Então, quando você passar por isso, traga essa situação para um amigo de confiança, para que ele converse com você, para que você desabafe também, às vezes pôr para fora. Só o fato de você estar com aquela angústia e você pôr para fora, isso já vai minimizar assim demais os seus sentimentos. Então, isso pode ser muito importante para que você se sinta melhor, sabe? Tenho certeza que isso pode ajudar. Me ajudou. E eu super recomendo vocês buscarem uma rede de apoio. O terceiro ponto também que me ajudou muito, bastante, é desenvolver um senso de alegria, se principalmente o conteúdo que você está vendo é de uma pessoa que você gosta ou fez parte da sua vida ou é um conteúdo de uma pessoa que você admira. Tenta criar um senso de felicidade por aquela pessoa, porque é muito fácil você sair da questão da comparação e ir para a linha da inveja. Aí o negócio fica feio. Aí o negócio fica mais embaixo. Eu acredito muito em energia, tá, gente? Eu acredito demais que tudo que a gente propaga para a vida, principalmente na palavra falada, isso pode ir como uma energia boa ou ruim para aquela pessoa que você está propagando. Então, a gente tem que prestar muita atenção naquilo que a gente fala, o que a gente pensa e principalmente no que a gente fala, no que a gente solta para o universo. Sabe aquele ditado? O diabo escuta. O diabo não lê sua mente, mas ele escuta o que você fala. Isso é um ditado dos antigos religiosos, tá? Mas trazendo para um contexto social, o que isso quer dizer? Já disse aqui até mesmo em outros estudos, eu já li isso também. É bem aquilo, né? Eu fico impressionada com os conselhos que eu dou pra vocês e eu mesma não sigo. Mas, cara, não verbaliza essas coisas ruins sobre você. Não verbaliza qualquer outra coisa que tenha qualquer cunho minimamente prejudicial para outra pessoa. Porque senão você pode propagar inveja. E a inveja, ela tem um poder maléfico na vida das pessoas. Sério. Então, tomem muito cuidado. Se você é uma pessoa que presta muita atenção no que fala, que vez por outra está sempre se avaliando para tentar ver se você está sendo uma pessoa boa, uma pessoa bacana, isso é muito importante. É sério, gente, é de verdade. Então, vamos tomar cuidado para que isso não aconteça, tá? Então, a reflexão que fica para hoje, enquanto o que aconteceu comigo e como a gente começou esse papo, é que por que a gente passa tanto tempo se comparando? Como que os algoritmos eles vão reforçar essa dinâmica da comparação? Será que o que você está vendo está ampliando esse sentimento de ansiedade, esse senso de comparação exacerbada que você está tendo sobre a vida das outras pessoas nas redes sociais? E quais são as estratégias que vão te ajudar a reduzir esse impacto de comparação? São 3 perguntas fundamentais para a gente refletir, tá? Obrigada por eu poder ter esse espaço aqui para falar com vocês sobre isso. Eu quero que vocês entendam que, por mais que eu esteja aqui num podcast, conversando com vocês, trazendo algumas coisas que eu leio ou algumas situações de alguns amigos, boa parte do que eu falo aqui são coisas que me atravessam profundamente. E se isso for ajudar alguém a olhar para uma situação muito parecida com a minha e, pô, olha o que ela tá falando, então vou dar uma recuada aqui também para eu ficar um pouco melhor, para mim já valeu, tá? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Hoje eu estou me sentindo um pouco melhor porque eu olho um pouco para as coisas que eu já estou realizando e eu me sinto muito alegre por saber que, por mais que eu não tenha atingido boa parte dos meus sonhos, hoje eu gosto da vida e da pessoa que eu sou. Eu sou muito grata por tudo que eu tenho construído. Então, esse episódio aqui é uma oportunidade de eu agradecer a vocês e me agradecer por tudo que eu já tenho feito. Tá bom? Ó, um beijo pra vocês, uma excelente semana e
eu vou nessa. Fui!